Bom dia, prof. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre os impactos do petróleo no mundo, que é o assunto que o nosso grupo ficou encarregado de falar. Bom, quem vos fala aqui é o Igor Tauan, juntamente com Blendon Silva e Gabriel Justin. E hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre os impactos do petróleo no mundo. Para começar a falar um pouco desses impactos, vamos para a definição. Bem, o petróleo é um líquido viscoso, menos denso que a água, por isso eles não se misturam e por isso que o petróleo fica na superfície. É formado por uma mistura complexa de compostos orgânicos, principalmente de hidrocarbonetos. Isso. Bom, então vou falar, o petróleo é hoje a base econômica responsável por movimentar a indústria e a geração de energia de muitos países. Então, muitos países são dependentes do petróleo, são dependentes economicamente do petróleo e que usam muito do petróleo para a geração de energia, enfim, e para movimentar a economia desses países. O petróleo é uma das substâncias mais importantes no mundo e ele faz um papel importante em algumas na indústria, faz um papel importante também na produção de produtos químicos, no uso de combustíveis em veículos, em geração de energia, na indústria petroquímica, entre outras. Então, o petróleo, como eu já falei, ele é a base econômica de muitos países. Então, isso pode ser bom e ruim, porque um país que tem muito petróleo, consequentemente, ele vai ser muito rico, mas também se haver uma queda muito grande no preço dos barris do petróleo, esse país pode entrar numa crise. Um exemplo disso é a Venezuela. Um dos motivos da crise que a Venezuela enfrenta hoje é a queda dos barris de petróleo. A Venezuela é um país que tem, na verdade, uma, uma fonte de petróleo muito grande e eles dependiam disso economicamente, e com a queda dos barris de petróleo, eles dependiam muito e aí eles entraram numa crise, e esse é um dos motivos de eles terem entrado nessa crise. O petróleo também possui pontos negativos. Ele causa muitos impactos no mundo. Um deles é o efeito estufa. Uma das maiores desvantagens do petróleo seria que ele libera dióxido de carbono, consequentemente causando o aquecimento global do planeta. Muitos tratados globais falharam em colocar o assunto em pauta, por exemplo, o Tratado de Paris, no qual foi muito polêmico pela saída dos Estados Unidos. Mas, embora isso, cada país tenta diminuir a poluição de alguma forma, do seu jeito, assim. Po- Podemos destacar, além disso, que o aquecimento global está derretendo as geleiras da Antártida e o clima global está mudando. Isso causa muitos prejuízos ambientais tanto e econômicos também, principalmente para o ecossistema dos animais. Os derramamentos de óleo têm causado números incríveis de poluição maciça na água, pois são enormes petroleiros do petróleo levando óleo e acidentes são comuns. Isso leva à morte de milhares de animais, peixes a cada ano, ao lado de devastadores acidentes com o ecossistema do local em que o derramamento acontece. Bom, os peixes morrem sufocados porque o óleo vai para o petróleo, as aves morrem afogadas quando o óleo impregna nas penas, elas não conseguem voar de novo. O maior baque que o petróleo tem é que por ele flutuar, por ter uma densidade menor e ele ser negro, a luz do sol não consegue atravessar ele. E o fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar marinha, ele não consegue fazer fotossíntese, então acaba morrendo. Então peixes que se alimentam dele ficam sem comida e peixes que se alimentam desses peixes pequenos ficam sem comida. E assim vai um ciclo, fecha o ciclo no final. Bom, aqui podemos citar o vazamento de petróleo venezuelano que atingiu as praias brasileiras. O poluente acabou chegando nas praias do Nordeste e do Sudeste. Olha a distância que o petróleo percorreu até chegar aqui no Brasil, pensa. Exatamente. E esse também foi um episódio que ficou muito polêmico, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, e que afetou muito o ecossistema, né? A vida marinha e o ecossistema das praias e dos oceanos brasileiros.
Bom, então outro impacto que acontece no mundo, graças ao petróleo, é o crescimento do terrorismo e da violência. O petróleo ele é muito perfurado, existe uma fonte muito grande de petróleo em países, em muitos países, né? Só que em grande maioria existe uma fonte muito grande de petróleo em países do Oriente Médio. Um exemplo disso é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem uma fonte muito grande de petróleo e ela extrai muito petróleo. E ela também, consequentemente, é um país que financia ditaduras e grupos extremistas, né? E isso acaba dando origem à violência e ao crescimento do terrorismo, porque o dinheiro que é usado do petróleo, ele é usado para financiar essas organizações, certo? Então isso acaba motivando esses grupos terroristas, os países acabam motivando eles ao terrorismo e à violência. E um desses exemplos a gente pode citar que o atentado de 11 de setembro que ocorreu nos Estados Unidos, ele tem a ver indiretamente, o petróleo tem a ver indiretamente com esse caso. Bom, o atentado de 11 de setembro, como a maioria já sabe, aconteceu, o mandante desse atentado foi Osama Bin Laden, como a gente pode ver na foto. Osama Bin Laden, ele nasceu de uma família saudita. Hoje ele não está mais entre nós, mas enfim, ele nasceu de uma família muito rica saudita que tinha um poder econômico muito grande graças a essa retirada de petróleo. O que aconteceu foi que, graças a esse dinheiro que a família de Osama Bin Laden adquiria graças ao petróleo, ele investia, no caso, Osama Bin Laden investiu no atentado de 11 de setembro com o lucro do petróleo, no caso. Investiu graças ao petróleo no atentado de 11 de setembro, então foi motivado basicamente pelo dinheiro que provindo da extração de petróleo, e sem contar em tantas outras guerras que acontecem no mundo graças ao petróleo, porque todo país quer ter uma fonte de petróleo muito grande, porque é um artefato muito valioso, e aí acabam ocorrendo guerras no planeta. E também podemos destacar as substâncias nocivas do petróleo, que causam impacto no mundo, como o dióxido de enxofre e o monóxido de carbono. O petróleo emite muitas substâncias nocivas, como todos sabem, às plantas e diversas formas de vida na Terra, como o dióxido de enxofre é um dos principais. Isso causa riscos à saúde entre a população circundante daquele local, assim, e causa também a tão conhecida chuva ácida. Abaixo podemos ver imagens sobre os efeitos dessa chuva ácida no ambiente. O petróleo permite a produção de muitos materiais perigosos e tóxicos durante a refinação. O petróleo existe graças à mistura de hidrocarbonetos com vestígios de enxofre e de outros compostos da refinação de petróleo, levando à produção de gases nocivos e sólidos como o monóxido de carbono e o plástico. Isso. Então, o descarte dessa substância nociva, como por exemplo o plástico, o descarte incorreto acaba afetando a vida marinha e o ecossistema dela. Como podemos ver ali imagens de uma foca com uma corda plástica no pescoço, e assim como podemos ver mais acima uma tartaruga marinha com um plástico impedindo sua respiração. Exatamente. Então a gente pode ver que, por um lado, a gente tem uma consequência no meio ambiente direta do petróleo, e aí a gente tem outra que também é provinda justamente por causa da produção do petróleo, que é a quantidade imensa de plásticos nos oceanos. Bom, e falando um pouquinho também das curiosidades do petróleo, aqui no Brasil, como a maioria já sabe, nós temos a Petrobras, que é a maior refinaria de petróleo da América Latina, certo? A Petrobras ela foi criada em 1953 durante o governo Vargas, e ela foi fruto das campanhas chamadas Pelo Petróleo é Nosso. Basicamente, essa campanha fazia com que nós tínhamos uma fonte muito grande de petróleo aqui no nosso país, e basicamente no governo Vargas isso foi influenciado, isso foi impulsionado para que a gente pudesse criar a Petrobras, e foi criado. E hoje, por mais que existem muitos escândalos de corrupção, enfim, que aconteceram nos últimos anos, a Petrobras é um grande bem do nosso país e também para a nossa economia. É da Petrobras também a responsabilidade pela construção do maior parque de refino da América Latina, assim como pelo desenvolvimento da indústria nacional.
tanto por ela gerar tantos empregos, não só pela retirada do petróleo e da exportação, mas pela logística mesmo que ela gera no Brasil inteiro, empregando vários funcionários em postos de gasolina, motoristas e, enfim, muitas pessoas são envolvidas pela Petrobras. Exatamente. Então, a gente pode ver que, por um lado, a gente muitos impactos negativos no mundo, mas também a gente tem alguns pontos positivos, que, por exemplo, a geração de emprego é muito grande, a gente tem uma economia bem estruturada, porque graças ao petróleo. Entretanto, a gente tem essa questão dos impactos que são muito prejudiciais ao meio ambiente. Então, por isso, na minha opinião, eu acredito que a gente deveria começar a investir, os países, enfim, em energias mais limpas e não em combustíveis fósseis, como é o exemplo do petróleo. A gente poderia começar a investir em energias como a energia solar, a energia nuclear. Podemos citar, em cima disso, que a empresa Tesla, uma empresa norte-americana, ela produz carros elétricos. Isso afetaria muito, ajudaria muito, auxiliando no, tanto economicamente como ambientalmente, pois diminuiria muito o uso de combustíveis fósseis. Como no caso do petróleo, um de seus derivados é a gasolina. Então, por fim, a gente pode refletir: o petróleo é uma bênção ou uma maldição? Bom, então é isso. Muito obrigado pela apresentação, prof. É isso. E a gente fica por aqui. Tchau, tchau. Tchau! Tchau, muito obrigado. Muito obrigado e é isso.